Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina Processos da Criatividade. Nessa nossa segunda aula falaremos sobre processos criativos. O que vem a ser processos criativos, né? Processos nada mais são do que passos para que nós possamos galgar um produto, um serviço ou até mesmo algo diferencial dentro de alguma ideia ou dentro de algum conceito. Mas para isso nós precisamos conhecer algumas ferramentas que nos levam aos processos criativos. No quadro eu trouxe as nossas competências relacionadas à aula de hoje. Conheceremos tanto a técnica de brainstorming, ou seja, falaremos sobre essa ferramenta na íntegra, como ela foi desenvolvida, por que ela foi pensada e principalmente em quais aspectos ela consegue se desenvolver. Falaremos também do brainwriting, apontando principalmente de que forma ela e o brainstorming se relacionam e também falaremos sobre os seus passos. Além disso, abordaremos sobre a geração de conceitos e, por fim, aprenderemos a construir um painel conceitual e semântico. Como resumo, nós temos que essa unidade aborda sobre os processos criativos que são desenvolvidos através de algumas técnicas como o brainstorming e o brainwriting. Compreenderemos também como é que a geração de conceitos ela é capaz de levar resultados criativos para organizações de diferentes portes e também organizações relacionadas a diferentes setores e conheceremos o painel conceitual e semântico como instrumento para tangibilizar algumas ideias. Então veja que bacana, né? Nós temos um rol de informações, um rol de técnicas, um rol de ferramentas para trabalharmos na aula de hoje. Ah, professora, mas será que se eu aprender essas ferramentas eu consigo aplicar em qualquer dia a dia de qualquer organização? Sim, né? Isso que é bem bacana. Não somente na nossa vida profissional, como também na nossa vida pessoal, nós conseguimos aplicar essas técnicas. Porque veja, né? Caso você, aluno, tenha dúvida sobre para onde viajar, quais são os itens que você gostaria de levar, ou ainda quais os itens necessários para você conhecer determinado ambiente ou determinado lugar, pode ser aplicado qualquer uma dessas ferramentas do processo da criatividade. Então, não se limite a utilizá-las, né, tanto o brainstorming quanto o brainwriting, somente no dia a dia empresarial ou como um colaborador. Você pode usar essas técnicas na sua vida pessoal também. Professor, em se tratando de geração de conceitos, o que eu preciso aprender? É legal nós entendermos, por exemplo, que a geração de conceitos, ela é trazida a partir do momento em que eu tenho uma equipe trabalhando comigo. E nem sempre essa equipe, ela traz informações a respeito de um assunto somente. Então, veja, eu posso ter uma equipe multidisciplinar que trabalhe ao meu favor. Como assim, professor? Eu posso ter alguém da ADM trabalhando, eu posso ter alguém do design, eu posso ter alguém do marketing, alguém do financeiro e por aí vai. E todas essas pessoas, elas auxiliam o processo da criatividade, que é a nossa pauta de hoje. Em se tratando de painel conceitual e semântico, nós teremos a aprendizagem do que é e de que forma ele pode ser executado. Ainda na prática, Então, ainda na prática, eu conseguirei trazer, por exemplo, a criação de um outdoor. Né? Isso é bem bacana, por quê? Porque se nós aprendermos de que forma essas coisas se relacionam, essas ideias e essas técnicas se relacionam, nós conseguimos não somente aprender a especificidade dessa ferramenta, como também aprender de que forma ela se aplica na prática e ainda de que forma essas coisas se interligam. Será que para eu gerar um conceito eu posso utilizar um brainstorming? Né? Será que para gerar um painel semântico, para eu gerar um outdoor, que vai ser uma das nossas situações problemas, eu consigo utilizar o brainstorming? Será que o brainwriting se aplica também? Quais outras técnicas que eu já conheço que eu também consigo aplicar na geração de conceitos, na construção de um painel semântico, enfim. Então veja, aluno, que essa diversidade de informações, elas irão permear a aula de hoje de uma forma bem bacana, para nós aprendermos não somente na teoria como é que as coisas funcionam, mas também na prática, resolvendo situações, problemas bem legais e aprendendo de que forma isso realmente é sucedido na prática. Eu encerro este momento de contextualização aqui. Técnica de tempestade de ideias, ou ainda técnica de brainstorming.
O que vem a ser, professora, essa técnica? Porque eu já ouvi falar dela, muitas pessoas comentam, né? Ah, para ser desenvolvido tal projeto ou tal produto, utilizou-se a técnica de brainstorming. Eu vejo em diversos artigos um chamado de técnicas de brainstorming para resolução de problemas ou ainda para busca de novas soluções. Será que isso mesmo se aplica? No quadro, nós enxergamos quais são os conceitos relacionados a essa técnica. Então, há técnicas específicas para o aparecimento de ideias, especialmente quando há um problema a ser resolvido. Essas técnicas podem ser utilizadas também para propor problemas, desde que admitamos que é mais criativo formular perguntas do que encontrar as suas respostas. O brainstorming, então, é uma técnica grupal ou ainda individual, ou seja, ela pode ser trabalhada em grupo, como também pode ser trabalhado de forma isolada, na qual são realizados exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos. Então é legal que nesse momento dos exercícios nós consigamos trazer pessoas criativas. Por quê? Para que isso consiga aflorar e flexibilizar o momento dessa transição. Recomendações de algumas atitudes que auxiliam no processo de tempestade de ideias. Primeiramente, não devemos criticar ninguém e nenhuma das ideias, porque o crítico, ele assassina as ideias e desmerece o potencial criativo das pessoas. Então, não critique. Segundo passo, não julgue, porque os julgamentos e as avaliações interrompem o fluxo de ideias. E essa interrupção de fluxo não é bem-vinda em se tratando de brainstorming ou ideias criativas. Terceiro passo, que nós devemos nos acostumar quando estamos trabalhando com tempestade de ideias. Quanto mais ideias, melhor, porque a quantidade, nesse caso, ela traz qualidade também. Portanto, tente pensar em um grande número de ideias, busque fazer com que as pessoas também soltem a imaginação e não se prendam ao que já viram ou ouviram falar. Pegue carona também nas ideias dos outros, porque muitas vezes as ideias boas aparecem através de combinações, melhorando o que já existe. Então, não tenha medo de elaborar ou implementar algum conceito ou algum exercício que já foi trazido nesse meio em relação a esse brainstorming. Crie também um ambiente de humor e livre de punições, porque as boas ideias só podem aparecer em um ambiente livre de restrições. E o humor é bem bacana, né? Nós trabalharmos com ele, desde que ele considere a ética e a moral, né? Ele ajuda a procurar soluções conhecidas e além do óbvio. Então veja, né, aluno, que bacana nós sabermos que existem algumas proposições que nos ajudam a melhorar esse processo de brainstorming. Mas, professora, existe, sei lá, um passo a passo? Existe uma forma de eu conseguir entender como é que isso é aplicado? Existe ainda uma dica que você possa nos passar de como isso pode se refletir dentro da área que eu trabalho, dentro do setor que eu trabalho ou ainda ali dentro da minha gestão? Vamos conhecer esses passos. O que nós devemos, então, fazer depois que nós, pensando no momento de aplicarmos o brainstorming? Porque o brainstorming nada mais é do que essa reunião de informações. Então, eu trago o meu grupo, eu junto as pessoas, certo? Eu realizo o brainstorming, eu como gestor, tá certo? Ou como alguém que está mediando esse trabalho. E aí, após colhidas essas ideias, eu reúno essas ideias e busco classificá-las. Dentro de cada categoria que eu crio, eu busco combinar essas ideias de forma similar e eliminar as duplicadas. Por quê? Para que eu não tenha trabalho durante a minha análise. E eu combino as ideias de acordo com um setor, ou de acordo com uma problemática, ou de acordo com a afinidade que essas ideias possuem. Aí eu vou para o momento de selecionar as melhores ideias para análise. Por quê? Porque eu preciso dar um feedback para o meu grupo. Eu preciso dizer, olha, não é que uma é melhor que a outra em relação à ideia. Uma é melhor que a outra em relação à aplicabilidade. E essa aplicabilidade depende de vários fatores, como, por exemplo, viabilidade técnica e viabilidade financeira. Eu preciso comentar e analisar esses dois fatores, por quê? Porque às vezes a ideia é muito boa, mas não cabe para o momento da empresa.
Após eu selecionar as ideias, eu tenho que dar um feedback ao grupo sobre o resultado final. E este momento do resultado é muito importante porque nós devemos comentar com o grupo de uma forma bem bacana, de uma forma bem leve, para que eles não se sintam restringidos ou punidos de alguma forma e para que eles também possam contribuir mesmo depois de já terem participado dessa primeira etapa. Porque se eu quiser usar mais uma vez o brainstorming, por exemplo, se eu quiser usar aqui 2 ou até 3 vezes o brainstorming, o que pode acontecer? A pessoa que viu que a sua ideia não foi absorvida na primeira, se nós não soubermos como gerar esse resultado para o grupo, na segunda ou na terceira vez que eu for aplicar, a pessoa pode se sentir inibida. Então, cuidado na hora de dar esse feedback. E aí, por fim, comentar sobre a relevância das contribuições. Por quê? Porque é nesse momento em que o funcionário ele vai se sentir extremamente importante e motivado a auxiliar nas próximas demandas. Tá bom, professora, entendi que existe o brainstorming, existe um passo a passo, mas quais os tipos de brainstorming que nós podemos verificar e aplicar na prática? Nós temos o reverse brainstorming, que não procura soluções, ele procura as causas. Por exemplo, os defeitos de um produto ou serviço. Então, ele se preocupa com as causas relacionadas ao problema que foi levantado. O brainstorming individual, por sua vez, ele é aquele brainstorming trabalhado por uma pessoa sozinha. Então, ele é trabalhado pelo indivíduo, tá? Pelo indivíduo. Ótimo. Mas, professora, o que exige esse brainstorming? Muita concentração, revisão e esforço. Por quê? Porque a pessoa tem que estar extremamente concentrada, extremamente focada naquela solução para que ela possa realmente trabalhar de forma correta sozinha. Nós temos também a tempestade de ideias com visualização, que é o tipo de tempestade que considera a visualização combinada da audição e do tato. Então, a pessoa, ela consegue ouvir as propostas, ela consegue muitas vezes até pegar ou num protótipo, algo assim, e destrinchar suas ideias. Temos também aquela que utiliza o corpo, que o corpo é uma forma de obter experiências com os indivíduos, e aquela que traz condições, onde cria-se uma condição ambiental, pessoal, até fatores climáticos para que o indivíduo possa criar experiências e gerar criatividade. Então veja que bacana, né? Nós pensarmos na perspectiva de utilizarmos cada um desses brainstormings. Por quê? Porque o tipo de brainstorming, ele influencia no resultado que eu quero. Será que eu quero trabalhar sozinho, quietinho? Será que eu quero trabalhar de uma forma reversa? Eu não quero soluções, eu quero buscar as causas. Ou será que eu quero sim soluções trabalhadas com tato, audição, com corpo, enfim. Então, aí fica ao meu critério utilizar cada uma dessas técnicas. Eu encerro esse conceito por aqui. Utilização de brainstorming para a criação de logotipo. Olha que bacana nós verificarmos na prática ou através de uma solução-problema de que forma nós podemos utilizar o brainstorming no dia a dia. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós ignoramos algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano e a gente acha super normal aquilo e não presta atenção de que forma nós podemos utilizar tanto as técnicas quanto as ferramentas que nós já conhecemos, tá certo? Vamos ao quadro entendermos qual é o problema do Adriano, que é o protagonista da nossa situação problema. Então veja, o Adriano, ele possui uma agência de comunicação interativa e de design. E ele precisa de ajuda para a criação de conceitos para a sua empresa. Tá, ele tem um problema a ser resolvido e ele precisa resolver da melhor forma, utilizando criatividade, utilizando técnicas de criatividade, para que ele consiga entregar um trabalho bom para os seus clientes e aí, posterior a isso, os clientes também começarem a indicar o trabalho dele. O que nós devemos fazer nessa situação problema? Desenvolver um logotipo. O que é logotipo, professora? É o desenho que representa uma marca. Tá certo? Então, nós temos, por exemplo, esse desenho que representa uma marca, nós temos esse desenho que representa uma outra marca. Tudo bem que eu não sei desenhar muito bem, mas isso seria um logotipo. Considerando as propostas de uma empresa. Ele, juntamente com a sua equipe multidisciplinar, deverá desenvolver esse trabalho para uma empresa que solicitou. Ótimo. Através do que, professora? Através da análise de cada técnica de tempestade de ideias. Então, vamos entender.
Devemos ter em mente que a clara definição do problema é um dos pontos mais importantes e frequentemente um dos mais negligenciados no processo criativo. Pausa neste momento, por quê? Porque é muito importante realmente nós termos em mente como é que o problema ele se desenrola, ou qual é o problema efetivo. Porque se eu não explicar de fato o que está acontecendo para o meu colaborador, na hora de eu resolver esse brainstorming, eu vou ter problema. Se eu comentar, tem um problema na máquina. Mas aonde que está esse problema, né? Preciso dizer se é na peça, ou se ela está esquentando demais, ou se ela está resfriando demais, ou se em determinado tempo ela para. Então, eu preciso identificar esse problema de fato para passar esse problema de forma clara e objetiva para os meus colaboradores, para que eles consigam trazer as melhores ideias pontuais relacionadas àquele problema. Senão, né, a diversidade de ideias acaba fluindo para um caminho que não é muito legal, ou que não vai interessar. Voltamos ao quadro para verificarmos o que nós devemos considerar. Todas as ideias devem ser dignas de registro. Com um pouco de treino, consegue-se chegar a ponto de eliminar o julgamento do processo e somente depois analisar todas as ideias que estão colocadas sobre o papel, avaliando a viabilidade de cada uma. Tá. Em se tratando do problema do Adriano, que precisa de um logotipo e que possui uma equipe multidisciplinar, qual desses brainstormings nós deveremos dizer a ele que seria aplicável? Vamos analisar cada um. Se o reverse brainstorming é aquele brainstorming que traz a ideia de buscar as causas do problema e não a solução, será que seria interessante? O brainstorming individual, que é aquele que trabalha com o indivíduo de forma sozinha, de forma solitária. A pessoa sozinha começa a se concentrar, começa a revisar suas ideias e aí ela verifica na prática o que pode ser feito. Esse não se aplica para o caso do Adriano, porque ele realmente tem uma equipe multidisciplinar contratada que já está sabendo do trabalho e que já está preparada para executá-lo. A tempestade de ideias com visualização, que é aquela que utiliza o olfato, o tato, para gerar novas ideias, poderia ser uma das formas. Por quê? Porque aí, em se tratando do cliente saber qual é o produto, se o cliente enxergar o produto e se o cliente precisar sentir, né, alguma sensação ou precisar pegar no produto para ele entender do que se trata para gerar esse logotipo, esse tipo de brainstorming seria um brainstorming considerável. Você não concorda? Vamos ao quadro entendermos as outras duas combinações. Temos tempestade de ideias com o corpo, que poderia também ser utilizado. Por quê? Porque essa técnica é aquela técnica que utiliza o corpo como forma de obter experiências dos indivíduos e dos participantes. E ainda a ideia com as condições, ou seja, nós criamos condições climáticas ou até mesmo outros tipos de condições para que a pessoa consiga identificar algo em se tratando daquela marca. Então, professora, dá um exemplo desse de condições. Vamos supor que a empresa seja uma empresa de jaquetas, né, de japonas, de blusa de frio. Aí, como é que nós vamos testar e fazer com que esse produto seja verificado na prática se ele se aplica, se ele não se aplica, qual é a sensação dele, para que a equipe possa pensar num logotipo. Simples, né? Eu coloco um ambiente climatizado, coloco lá menos 18 graus, não sei, não, menos 18 é muito. Vamos colocar lá 5 ou 8 graus para que eles sintam frio e sintam a sensação que essa blusa ou que essa jaqueta traz. E aí, com essa sensação, com essa utilização do corpo, o que os colaboradores da equipe multidisciplinar, eles começam a pensar? Bom, realmente, isso me trouxe uma sensação A, trouxe uma sensação B, eu pude experimentar X e Y, eu tive uma experiência Z. Então, aí, com essa sensação, com todo esse trabalho, eles conseguem criar o seu próprio brainstorming. Isso é entregue para o gestor, que de alguma forma analisa todos esses resultados e aí diz para os colaboradores, olha, realmente essa ideia ficou legal, isso aqui pode ser trazido para o nosso logotipo, essa ideia deve ser trabalhada ou até mesmo pode ser trabalhada. Então, enfim, veja que as tempestades de ideias e os tipos nos auxiliam a entender de que forma nós podemos trabalhar com a nossa equipe em se tratando de um resultado que nós queremos. Vamos ao quadro para que nós possamos responder, então, ao questionamento que o Adriano fez. Na sua opinião, qual tipo de técnica de tempestade de ideia você recomendaria e por quê?
Em se tratando de mim, né, professora Melina, não comentaria sobre o reverse, como eu comentei, porque nós não estamos buscando a causa, nós estamos buscando soluções para a criação de um logotipo. E também não utilizaria aquele individual, onde o indivíduo trabalha sozinho. Por quê? Porque eu tenho uma super equipe multidisciplinar trabalhando comigo. Então, muito bacana, vamos utilizar as ideias de todos. E uma observação neste momento. Nós devemos captar as sensações, captar as experiências adquiridas dessa tempestade de ideias e ainda termos criatividade, tá certo? Para elaborarmos um logotipo legal. Essa é a nossa melhor forma de entendermos essa situação, problema e tentar, na prática, verificar como é que isso funciona. E aí, brincar, né, com as cores, brincar com os desenhos, com as bordas das letras, enfim, porque cada uma possui o seu significado e isso já está relacionado ao marketing, mas é bacana nós estudarmos isso para que nós possamos também aflorar a nossa criatividade, tá certo? Este é o momento em que eu encerro essa situação, problema por aqui. Técnica de brainwriting. Professora, o que vem a ser a técnica de brainwriting? Será que eu consigo aplicar essa técnica em algum momento dentro do meu departamento, dentro do meu setor? Ou ainda, de que forma o brainwriting ele se conecta ou ele se interliga com o brainstorming? Vamos ao quadro entendermos essa técnica. Então veja, ela é uma técnica conhecida como capaz de acelerar o processo criativo, também conhecida como método 635. E eu já vou explicar como é que funciona esse método 35. O brainwriting é considerada a versão silenciosa do brainstorming, em que, ao invés de falar as ideias, os participantes as escrevem. Podemos ainda considerar o brainwriting como um complemento do brainstorming. Por quê? Porque a grande vantagem desse método é que ninguém está sujeito às avaliações críticas. Por quê? Porque os sujeitos eles escrevem o que eles estão achando ou a ideia que eles têm sobre determinado tema. E aí, de acordo com isso, eles vão executando a técnica. Tanto o brainstorming quanto o brainwriting fazem parte de um processo de decisão, sendo esse processo de decisão ou uma melhoria contínua ou ainda o desenvolvimento de algum projeto ou alguma implementação. Então veja que bacana, né? Nós sabermos que existem técnicas que se complementam e que de alguma forma podem ser utilizados dependendo do perfil de quem está participando comigo. Então se eu tenho um pessoal mais ativo, mais tranquilo, que não tem tanto problema de se abrir, eu aplico um brainstorming, por exemplo, e fico tranquila. Mas, se eu precisar que essas pessoas tragam as suas ideias, que elas consigam se expor, mas não precisando comentar sobre essas ideias, eu utilizo o brainwriting. Tá, professora, mas existe uma forma de entender esse brainwriting? Ou uma forma de nós entendermos de que forma ele se interliga com o brainstorming? Eu trouxe essas vantagens, eu trouxe também essa conexão. Vamos ao quadro. Os dois possuem o mesmo objetivo, mas no brainstorming eu posso trabalhar de 6 a 12 participantes de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque aí eu consigo ouvir as pessoas, ninguém fica para trás, nenhuma ideia e tal. Já o brainwriting, geralmente ele utiliza o método 635, onde nós temos 6 participantes escrevendo, cada um trazendo 3 ideias a cada 5 minutos. E a partir disso, há um rodízio e cada participante tenta desenvolver mais 3 ideias até que o rodízio se complemente. A ideia é que, para utilizar o brainwriting, nós utilizemos o método 635, mas ele não é obrigatório e não é também uma regra. É legal nós sabermos que existe, mas caso você queira aplicar de uma forma diferente, fique à vontade. No brainstorming, nós temos uma quantidade que origina a qualidade. No brainwriting, quantidade só gera qualidade em ideias. Em se tratando, então, do método 635, o que nós precisamos entender e o que nós precisamos conhecer? Que nós podemos juntar 6 pessoas para que elas tragam 3 soluções em 5 minutos. E essas ideias, elas podem gerar aproximadamente 108 ideias em menos de 1 hora, ou seja, 108 ideias em 30 minutos, em meia hora. Qual é a principal vantagem disso? Que nenhum membro está sujeito a críticas, por quê? Porque eles escrevem as soluções
Nós também eliminamos a possibilidade de um líder do grupo favorecer determinados participantes, por quê? Que sejam mais ativos ou mais extrovertidos. Por quê? Porque eu exijo que cada um traga as suas 3 soluções e eu faço esse rodízio. E esse rodízio me permite que as pessoas realmente tragam as suas ideias sem terem que ficar se explicando e tal. Os membros podem ter ideias simultaneamente e isso melhora a conexão. Então, é muito bacana. Por quê? Porque esse método, ele realmente, se aplicado de uma forma tranquila, de uma forma leve, ele traz 108 ideias em 30 minutos. Então, muito legal. Professora, eu posso escolher as pessoas que trabalham nesse método? Esse é o principal foco desse método, porque depende muito do que eu quero. Se eu quero um resultado super técnico, se eu quero um resultado que depende de uma compreensão técnica muito alta, eu trago pessoas do meu setor e discuto ali com eles problemas técnicos. Agora, se eu quero ideias mais versáteis, ideias mais flexíveis, ideias mais relacionadas a uma visão sistêmica da empresa, eu chamo pessoas de lugares diferentes, né? Eu chamo pessoas de setores diferentes e complemento esse multiconhecimentos, vamos tratar assim. Porque aí eu consigo realmente diferentes fontes do que está acontecendo com um problema sistêmico, com um problema que realmente não é relacionado a um determinado setor. Professora, mas quais as vantagens e desvantagens do brainwriting? Vamos conhecê-las. Vantagens. Ela é uma técnica muito fácil de aplicar, não requer um moderador, por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar esse relatório, que eu vou mostrar no slide seguinte, tá? E não exige um custo extra, olha que bacana. Por quê? Porque exige somente uma folha, né? Então, o relatório nada mais é do que uma folha onde nós colocamos o nome do participante, as ideias que ele teve e qual era o problema aqui em cima. Então, aí vão surgindo as ideias, as pessoas vão fazendo o rodízio e vão trazendo essas ideias. Quais as desvantagens? Dificuldade em aplicar a ideia de forma resumida, por quê? Porque se o colaborador tem 5 minutos para aplicar as suas 3 ideias para trazer, ele pode achar muito pouco e aí ele se sente pressionado. E também pode sentir pressão e bloqueio da criatividade devido ao tempo estipulado de 5 minutos. Então, nós devemos considerar essas vantagens e desvantagens, buscando sempre conhecer o perfil dos colaboradores que nós estamos trabalhando ou até mesmo das pessoas que nós vamos convidar para esse método e também buscar entender qual é a relação entre as ideias que as pessoas vão trazer com o problema que eu tenho. Lembrando sempre que o problema deve estar muito bem escrito, muito bem desenhado, para que as pessoas saibam de fato quais ideias trazerem, tá certo? Este é o momento em que eu encerro esse conceito por aqui. Passo a passo para que o brainwriting consiga ser elaborado na prática. Será que existe uma forma de nós buscarmos entender como é que o brainwriting ele se aplica, de que forma ele pode trazer benefícios e, mais do que isso, de que forma ele pode trazer ideias legais para o negócio? Vamos ao quadro entendermos quem é o nosso protagonista dessa situação problema. Nós temos o Adriano, que possui uma agência, e ele acaba de conquistar um cliente. Só que esse cliente, ele solicita um cenário para o seu showroom. Ele está perdido, ele sabe que os produtos dele são bem bacanas, o cliente do Adriano, mas ele não tem ideia de como construir um cenário para o showroom. Aí o Adriano chamou toda a equipe multidisciplinar dele e convidou a equipe para criar um brainwriting passo a passo a respeito desse trabalho, construção de um cenário para um showroom. Tá, em se tratando desse problema, em se tratando dessa problemática, o que nós devemos fazer primeiramente? Entender que o nosso problema é construir um cenário para um showroom. Isso tem que estar muito claro para os funcionários. Nós não queremos dizer nada sobre o produto do cliente, nós não queremos julgamento sobre o produto do cliente, nós não queremos novas ideias sobre o estofado, a cor que o cliente vai utilizar. O problema é o cenário do showroom. Retornamos ao quadro para entendermos de que forma nós iremos demonstrar para o cliente do Adriano como é que o brainwriting se aplica. Nós podemos dizer o seguinte, olha,
podemos considerar 10 passos para a execução do brainwriting. Porém, antes de tudo, é preciso definir o problema a ser resolvido. Tá, a partir do momento que eu tenho que o problema é a construção do cenário, eu reúno, primeiramente, 6 participantes ao redor de uma mesa em um ambiente tranquilo. Pausa nesse momento porque muitas vezes as pessoas acreditam que, ambiente tranquilo, não tem nada a ver, vamos discutir em qualquer lugar, vamos fazer uma reunião em qualquer lugar. Isso é um pouco complicado, porque se nós gerarmos um ambiente favorável para a geração de novas ideias, isso é muito estudado, tá? Ambiente favorável para a geração de novas ideias, nós conseguimos fazer com que flua melhor. Então, fluindo melhor e o funcionário se sentindo mais tranquilo, o colaborador fazendo parte daquele cenário que nós construímos para ele, ele consegue desenvolver melhor a sua criatividade. Então, é muito bacana que nós pensemos no ambiente que nós queremos fazer esse brainwriting acontecer. Vamos retornar ao segundo passo para que nós possamos explicar para o cliente como é que é feito. Nós devemos dizer, olha, cada participante recebe um formulário pré-definido, o líder do grupo apresenta o problema a ser discutido e solucionado pelo grupo, que no caso do cliente do Adriano, nós já sabemos essa problemática, então qualquer pessoa que esteja participando desse processo já pode explanar o problema para os demais. O problema, ele deve ser escrito no cabeçalho do formulário e ainda como passo 5, nós devemos dizer o seguinte, cada participante anota em 5 minutos 3 propostas das ideias. Tá, agora que nós já sabemos que existem esses 5 passos e que esses 5 passos, eles se desenvolvem a partir do método 635, qual é o outro ponto que eu devo me atentar para que eu realmente traga as melhores respostas para o cenário de showroom ou para que eu possa buscar as melhores ideias? Preciso pensar quem são esses 6 participantes, tá? Será que esses 6 participantes, eles são pessoas que já estiveram em um cenário? Será que eles já participaram de um showroom? Qual a experiência que eles têm com esse assunto? Ou eu quero ideias do zero, eu quero pessoas que nunca participaram. Ou será que não é legal eu demonstrar como é que funciona um showroom para eles terem as ideias borbulhando dentro da cabeça e trazerem isso para o nosso ambiente técnico, né? Então, é algo que eu sempre digo. Problema muito bem claro, muito bem explanado para os colaboradores e também escolha correta das 6 pessoas que vão participar da metodologia. Vamos ao quadro para verificarmos o 6º passo. Cada participante passa o seu formulário ao participante mais próximo. E aí, cada participante apresenta 3 novas ideias que podem também ser melhorias ou ainda variações. Então, se eu percebi que o meu colega anterior deu 3 ideias a respeito de como pode ser o cenário, eu posso ter uma ideia em relação ao que ele já deu de uma melhoria. Olha, realmente, esse cenário pode utilizar uma parede dessa maneira, com tais quadros, mas uma melhoria em relação a isso seria trazermos, sei lá, frases que representem o produto, enfim. E aí eu vou desenvolvendo até que nós possamos realizar na íntegra a utilização dos colaboradores e finalização do formulário. O formulário é então passado ao próximo participante e depois de finalizado o círculo, os formulários são analisados. Finalizando, são discutidas as ideias úteis e determinada a solução do problema. Este momento de análise para que as ideias possam ser discutidas também é um ponto bem crítico. Por quê? Porque se eu não tiver certeza de quem vai analisar essas propostas, eu não consigo passar uma resposta para quem participou. Eu não consigo dizer, olha, essa ideia que vai ser implementada por esse ou esse motivo. Então, é legal ter um gestor à frente desse problema, que no caso é o Adriano, para que ele possa realmente dizer, olha, vai ser aplicado isso não vai ser aplicado por conta desse motivo, e o que não vai ser aplicado também é por conta desse motivo. Professora, você tem um exemplo de um formulário para que eu possa aplicar amanhã, se eu quiser? Eu trouxe, e ele é bem simples. Aqui em cima nós definimos o problema, ou seja, como eu quero resolver, nesse nosso caso, o cenário do showroom. E aí eu coloco o nome dos participantes e as ideias que eles vão tendo. Isso sempre em rodízio, e assim que eu terminar,
Esse rodízio é para eu ter, ao final de 30 minutos, 108 ideias. Muito bacana essa metodologia, porque é uma metodologia que realmente não exige que os participantes fiquem falando ou para que evita que eles fiquem atônitos ali, né? Então, cada um dá suas 3 ideias. Essas 3 ideias têm até 5 minutos para serem trazidas e as ideias em algum momento vão ser filtradas e ainda repassadas de uma forma leve e tranquila, geralmente pelo gestor ou por quem solicitou essa problemática, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a situação problema por aqui. Interação. Este é o momento, aluno, em que eu gostaria que você trouxesse as suas contribuições. Eu gostaria que você trouxesse as suas dúvidas, gostaria que você participasse da aula e, mais do que isso, eu gostaria que você respondesse a um questionamento. Vamos lá. Discorra sobre uma situação empresarial em que poderíamos utilizar a tempestade de ideias com visualização. Então imagine, né, você lá em alguma empresa, seja essa empresa sua, do seu pai, do seu amigo, uma empresa que você visitou como cliente, o que você enxerga como uma situação empresarial que nós poderíamos utilizar a tempestade de ideias com visualização. Traga a sua ideia e eu retorno logo em breve. Bom, então como nós não tivemos contribuições, eu, professora Melina, vou dar a minha contribuição. Caso eu estivesse trabalhando no setor financeiro, por exemplo, e eu percebesse que uma funcionária estava ali trabalhando, né, incessantemente com as suas planilhas e tal, e o diretor ou o empresário chegasse para mim e falasse, olha, a menina do financeiro está trabalhando com planilhas, essas planilhas são do Excel e tal, só que ela está quebrando a cabeça, porque é muito número e ela tem que ficar colocando fórmula ali e tal, e realmente não está legal. Você não poderia ficar ali olhando o trabalho dela e verificar de que forma nós podemos ajudá-la, né? Então, essa é uma forma do empresário pedir e solicitar para que com a visualização eu traga ideias. Mais do que isso, né? Eu poderia estar junto com alguém, né? Poderia estar eu e uma pessoa A e B, ou alguém, né? Ou alguns. E aí nós juntos poderíamos discutir diversas soluções. Eu, professora Melina, por exemplo, nesse caso específico, eu poderia citar um software de gestão que poderia auxiliar ela nas demandas do dia a dia. Ou ainda, né, solicitar um software integrado de soluções dependendo daquilo que ela precisasse, enfim. Então, vejam que para cada momento nós temos a nossa forma de enxergar. Pode ser que alguém falasse, ah, não, eu acho melhor nós tentarmos desenhar isso ou verificarmos um fluxograma da forma com que ela trabalha para depois propormos uma solução, enfim. Então, cada um tem uma maneira de enxergar o dia a dia. Então, a tempestade de ideias com visualização, ela proporciona que a pessoa que vai gerir as soluções veja como é que aquilo é aplicado na prática para que ela
trabalhe a sua criatividade e traga as melhores ideias. Eu dei um exemplo empresarial do setor financeiro, por exemplo, mas pode ser que você no dia a dia da sua instituição ou do seu trabalho veja diversas coisas e essas coisas também sejam trabalhadas de forma criativa, buscando novas soluções. Isso que é bem bacana e é isso que nos faz despertar como pessoas criativas, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa interação por aqui. Geração de conceitos. O que vem a ser a geração de conceitos? De que forma nós podemos estudá-la? E quais são as melhores formas de nós enxergá-las ou enxergar essa geração na prática? Vamos ao quadro entendermos. A integração do conhecimento proveniente de várias fontes, assim como o desenvolvimento do raciocínio sobre a informação assimilada, são essenciais para a geração de ideias fecundas que venham a potencializar a criatividade. Então é bem bacana que nós, no nosso dia a dia, enquanto colaboradores, enquanto funcionários, enquanto pessoas civis, possamos trabalhar e conhecer diversas pessoas, diversas culturas, para que isso agregue no nosso dia a dia. Ah, professora, dá um exemplo. Quanto maior o número de informações que nós tivermos, quanto maior o número de experiências que nós trabalharmos em nós, maior o nosso conhecimento. E aí isso amplia as chances de nós gerarmos ideias para as pessoas. Então a geração de conceitos, ela depende dessas informações e depende também da integralização e também sinergia entre essas informações. E é bem bacana quando nós falamos disso, porque nenhuma empresa trabalha sozinha. Né? Nós temos diversos departamentos em uma organização, nós temos diversas pessoas trabalhando, enxergando coisas sobre diversas perspectivas e que nem sempre são trazidas. Se nós escutarmos essas pessoas e verificarmos como é que na prática elas conseguem enxergar diferentes demandas, isso facilitaria muito o trabalho, porque muitas vezes nós não enxergamos problemas que elas enxergam e nós também não enxergamos soluções que elas enxergam. Retornamos ao quadro para entendermos que seu cérebro vasculha dados da memória e cria associações entre eles. Quanto mais dados, maiores as chances de surgirem conexões inusitadas e ainda ideias criativas. Então, nós não devemos desperdiçar, cada novo conhecimento que nós temos, porque é como um ingrediente extra. Quanto mais opções, maior a probabilidade de eu criar receitas novas, devorar culturas, agregar valor ao banco de dados do cérebro e ainda aumentar as chances do que nós chamamos de recombinação criativa. Ótimo! Nesse processo convergente e também divergente de assimilação de informações, além das analogias criadas, além da utilização do humor, de dissociação de imagens, de palavras e sensações, o potencial criativo pessoal, ele é único. Então, cada pessoa traz aquilo que realmente sentiu, aquilo que realmente viu, aquela associação que criou dentro do cérebro. E cada autor é determinante para a formalização das ideias e dos conceitos. Por quê? Porque para eu gerar um conceito, eu preciso que cada autor participe, traga a sua contribuição, e aí sim eu consigo finalizar um conceito. Pessoas originais possuem as mesmas dúvidas e sentem os mesmos medos percebidos por outros. O que diferencia é que eles, independentemente disso, elas agem. Porque falhar vai gerar menos arrependimento do que não tentar. Esse ponto é crucial para que nós possamos entender a diferença entre criatividade e inovação. Tá? Então, pessoas que costumam ser originais, que buscam no seu estilo, na sua roupa, no seu modo de falar, nas pessoas que se conectam, essas pessoas têm uma maior probabilidade de serem pessoas criativas. Mas, se elas não agirem em relação ao seu pensamento, em relação à sua criatividade, elas serão somente pessoas criativas. Pessoas inovadoras são aquelas que captam essas ideias e conseguem aplicar na prática o resultado, e tendo como resultado disso a comercialização e a venda dos seus propósitos, sejam eles produtos ou ainda serviços. Retornando, nós temos as seguintes imagens que nos facilitam o entendimento da geração do conceito. Como é que ele funciona? Nós temos o departamento de marketing, que é o ponto crucial para a coleta dessas informações que vão surgindo. Tá, professora, quais informações? Diversas. Essas informações podem vir de fontes internas ou de fontes externas. De fontes internas, nós temos a análise
que nós coletamos dos consumidores, sugestão pessoal de contato de clientes ou ainda ideias dos colaboradores relacionado à pesquisa e desenvolvimento. Fontes externas, pesquisa de mercado, sugestão dos clientes ou ainda ações dos concorrentes. Todas essas informações que são captadas e concentradas no departamento de marketing geram um conceito. Tá, professora, mas o que eu devo considerar no meio desse caminho entre a captação de informações e a geração de conceito? Eu devo considerar que a ideia, até que ela se forme em um conceito, nós pensamos em vários fatores que impactam esse conceito. Por exemplo, eu devo pensar se o produto que eu estou desenvolvendo, ele realmente é algo global ou se ele se aplica para uma especificidade. Eu preciso pensar em qual é a sua função, ou seja, para que ele funciona, de que forma ele é executado. Preciso também pensar no seu propósito, que é a necessidade do produto em satisfazer alguém. Será que ele atende os meus clientes? Será que ele atende aquelas pessoas que ainda não são meus clientes? E eu preciso pensar nos benefícios, que são as vantagens que o produto vai trazer para os meus consumidores. Além de pensar em tudo isso, eu tenho que passar essas ideias por um crivo. Que crivo é esse? Eu preciso verificar se a ideia possui viabilidade, se ela possui aceitabilidade dos consumidores e ainda eu preciso pensar no risco. Quais riscos? Principalmente riscos que estão relacionados à política, relacionados ao financeiro ou ainda os riscos em relação à segurança, que eu acredito que é o mais crítico, porque se nós não tivermos noção de que o produto ou o serviço ele é seguro, se nós não tivermos essa segurança em dizer para o nosso colaborador, olha, realmente pode comprar, pode utilizar aqui, show de bola, não vende, né? Não coloca para ser comercializado, porque se nós identificarmos o problema lá na frente, nós temos dois problemas. Nós teremos o recall disso, ou seja, o pagamento para que os produtos sejam recolhidos, e nós teremos um outro problema, né? Que será o retrabalho em cima daquilo que poderia ter saído já de uma forma repensada. Então, toda essa geração de conceitos, ela envolve todas essas informações. Nós devemos pensar, será que é viável financeiramente, tecnicamente? Será que eu tenho os produtos para fabricar tudo isso? Será que eu tenho conhecimento técnico do pessoal que trabalha comigo para desenvolver isso? Enfim, preciso pensar em todos esses fatores. No quadro, nós temos ainda informações sobre os instrumentos que são estudados. Muitas vezes, para avaliação da criatividade, nós temos diversos testes que são conhecidos na prática. Teste do pensamento criativo de Torrance, os testes de pensamento divergente, enfim. Independente desses testes, qual é a conclusão que nós devemos chegar? Que não pode existir um único e adequado método para se estudar a criatividade, porque ela é considerada um fenômeno complexo. Nós devemos ainda focar a nossa atenção em produções criativas ao invés das teorias da criatividade. Por quê? Eu preciso ver se a ideia do meu colaborador funciona, se a ideia que eu estou buscando funciona, se a geração do conceito que está embutido no meu produto e no meu serviço são aplicados. E mais do que isso, se alguém vai ser beneficiado com isso. Se eu vi que todos esses fatores realmente se aplicam, show de bola, vamos nos concentrar no processo criativo, até mais do que nas teorias da criatividade. Porque não adianta nós ficarmos estudando as ideias se muitas vezes colocá-las na prática e verificar se são realmente aplicadas de alguma forma, seria muito mais prático, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. A geração e a conciliação de conceitos. Será que existe uma forma de enxergar na prática ou enxergarmos através de uma problemática ou de uma situação problema? Como é que a geração de conceitos ela é trazida no dia a dia? A partir de alguns questionamentos eu consigo gerar conceitos fazendo com que a minha equipe entre em um consenso e traga algum benefício para a minha empresa? Vamos conhecer a história do Adriano, que está com a sua equipe, está trabalhando em algumas gerações de ideias, porém, ele tem algumas dúvidas, porque ele acredita que a sua equipe multidisciplinar esteja com a maior boa vontade de trabalhar. Mas eles ainda estão tendo alguns conflitos. O Adriano tem as seguintes dúvidas. Como se relacionam os conceitos de originalidade e de inovação em uma agência? Porque ele precisa entender a diferença entre esses conceitos para que ele possa explicar isso aos colaboradores e trabalhar isso junto a eles. Outra dúvida do Adriano.
qual seria a melhor forma de geração de conceitos, sendo que eu tenho uma equipe multiprofissional? Eu tenho profissionais de diversas áreas, eles atuam em diversos setores. Como é que eu faço eles entenderem que a geração de conceitos depende de ideias profissionais? E mais do que isso, como é que eles conseguem conciliar essa ideia, tendo como produto final um conceito bacana? Outra dúvida do Adriano: como a equipe pode conciliar os conceitos artísticos e os conceitos mercantilistas que podem vir a ocorrer durante a criação para os clientes da agência? Veja que nós temos vários questionamentos trazidos pelo Adriano e que nós deveremos respondê-los de forma pontual para que nós possamos entender como é que a geração de conceitos ela acontece, mesmo tendo uma equipe que trabalha com diversas coisas, mesmo tendo equipes que defendem pontos de vista específicos. Vamos ao quadro entendermos a diferença entre criatividade, originalidade e inovação. Primeiramente, nós devemos dizer para o Adriano o seguinte: olha, criatividade ele é o passo anterior à inovação e refere-se à capacidade de gerar novas ideias. Ponto final. A inovação, por sua vez, ela significa aquilo que está atrelado à capacidade de implementação de uma ideia. Então, se eu sou criativo e eu tive uma ideia, eu só sou inovador a partir do momento que essa ideia for implementada. A partir do momento que essa ideia for comercializada, que ela for colocada em prática, aí eu tenho certeza que ela é uma inovação. Tá. O que a originalidade tem a ver com isso? Ser original significa aquilo que não é imitado, que não é copiado, que é extraordinário, que é algo além do que é conhecido. Então, se eu tenho a originalidade permeando a criatividade, permeando a inovação, eu tenho que realmente o cenário é algo que não existe, algo que não é padrão, algo que ainda não foi imitado. Se eu sei que o meu departamento conhece esses conceitos de criatividade e inovação, e se eu sei que eles juntos possuem um potencial enorme para ser trazido, qual é a melhor forma de eu explicar para eles esses conceitos e fazer com que eles gerem os melhores conceitos para a minha equipe? Eu preciso explicar o seguinte: olha, gente, tem um departamento aqui dentro que vai fazer com que esse fluxo de informações entre vocês sejam captados das melhores formas e eles, entre si, vão fazer a geração desse conceito. Então, você, do administrativo, traga uma ideia de uma fonte interna, como uma fonte interna de informação. Ah, eu trouxe a ideia X, Y, Z. E aí a equipe vai trazendo juntos as melhores ideias para que haja a geração de um conceito. Tá. Mas aí o Adriano precisa dizer o seguinte, ó, a partir das ideias que vocês trouxeram, nós precisamos gerar um conceito, mas nós não podemos elaborar nenhum tipo de produto sem que nós consideremos alguns aspectos. Será que as ideias que vocês trouxeram têm um propósito? Será que as ideias que vocês trouxeram trazem benefícios e vantagens para os consumidores? Será que a forma global do produto é apresentável, é original? Será que a função, ela cumpre com aquilo que ela promete? Ou seja, nós temos uma reprodutibilidade do produto, esse produto faz sentido, ele vende, ele gera lucro, ele não vai me dar prejuízo, ele traz segurança? Por quê? Porque aí a equipe começa a trabalhar de uma forma a afunilar suas ideias. Putz, espera aí, aquela ideia que eu dei é muito cara. Nossa, a ideia que eu dei depende de uma tecnologia de ponta e ainda não chegou aqui no meu país. Ah, espera aí, aquela ideia que eu dei envolve muita gente. Nós temos ali 5 colaboradores. Então aí, a partir do momento que eles entendem de que forma a geração do conceito ela acontece, eles começam a trabalhar também o cérebro, fazendo com que eles comecem a associar as ideias que eles deram. Vamos ao quadro entendermos a terceira pergunta ou o terceiro questionamento. Como que a equipe do Adriano pode conciliar os conceitos artísticos e os conceitos mercantilistas que podem vir a ser envolvidos durante a criação para os clientes? Ele deve encontrar o que nós conhecemos como ponto de equilíbrio. Ele deve dizer o seguinte, olha, nós devemos elaborar conceitos que sejam pautados na satisfação direta do cliente. Então, se o produto não atender uma necessidade ou uma expectativa, ele não serve. Conceitos que envolvam o valor cultural das criações humanas e da produção. Por quê? Porque eu também tenho que associar aquilo que culturalmente os meus clientes estão esperando. E eu, mais do que isso, tenho que pensar na lucratividade dos meus produtos. Por quê? Se eu lançar um produto que realmente fique pau a pau com o custo, digamos assim, fique ali, né, na barreira,
eu não consigo ter lucro. Se eu não tiver lucro, qual é a importância do esforço que eu estou fazendo? Então, veja, né? Nós devemos analisar todos esses fatores, mas com o pé no chão. Saber se isso se aplica, saber se realmente há viabilidade. Eu tenho pessoal técnico para trabalhar? Eu tenho dinheiro para isso? Né? E mais do que isso, ver se tudo que eu já vendi até agora, que é o mais importante, me gerou uma porcentagem para eu aplicar nessa inovação. Tá? Porque muitas empresas utilizam o dinheiro mais para apagar fogo do que para realmente verter isso para a inovação. Mas nós devemos ter em mente que realmente o ideal é trabalharmos com porcentagens daquilo que é trabalhado dentro da organização para aplicar diretamente com a inovação. Tá certo? Este é o momento em que eu encerro a situação problema por aqui. Painel conceitual e semântico. Será que eu preciso aprender sobre painel conceitual e semântico e qual é o motivo de eu aprender isso se eu estiver trabalhando com gestão, com gerência, com organização? Porque eu sempre costumo dizer que se nós conhecermos coisas que estão além daquilo que nós já estamos esperando conhecer, nós nos tornamos pessoas diferentes. E pessoas diferentes, pessoas criativas, pessoas que se flexibilizam a aprender coisas novas, são pessoas interessantes para as organizações. Porque imagina, né? Eu sou contratada lá para administrar um fluxo de caixa, um VPN, tá. Eu já estou acostumado com tudo isso. Mas se de repente o diretor da empresa, ou a pessoa que me contratou, ou ainda o empresário dessa empresa, solicitar que eu participe de uma reunião que não seja daquilo que eu esteja esperando, né? E mesmo assim eu trago uma solução, o que ele vai entender? Pô, é uma pessoa essa pessoa possui uma pluralidade de coisas que me interessam. Olha que bacana, né? Ela pensou fora da casinha. Então, realmente é legal nós sairmos da caixa, nós pensarmos fora daquilo que nós estamos acostumados. E mais do que isso, né? Galgar formas diferentes para... eu vi isso, então eu vou associar com isso. Criar essas associações. Porque isso é muito importante em se tratando de novas ideias, em se tratando de novas soluções, em se tratando de inovação, em se tratando de relacionamento. No quadro eu tenho que os nossos sentidos, sendo eles visão, olfato, tato, paladar e a audição, eles captam estímulos do ambiente externo e são transformados em algum tipo de emoção ou sensação que é interpretado pela nossa mente. E isso gera um resultado que nós chamamos de resultado perceptivo. Eu tenho a percepção que algo cheira como uma planta. Eu tenho a percepção de que esse gosto dessa comida se parece com o camarão, enfim. Imagens também possuem 3 funções distintas para nós. Elas possuem a representação, o símbolo e o signo. Através disso, nós temos então que imagens podem ser produtos da nossa imaginação. E consiste em trazermos ideias do nosso consciente ou do nosso inconsciente. Tá certo? Pode ainda ser uma simples visão, mas imagem é o conjunto desses signos distribuídos em um espaço concreto, virtual ou pensamento. E é aí onde está a prioridade para nós construirmos um painel semântico. Tá, professora, mas o que envolve esse painel semântico? Nós precisamos entender o que vem a ser um mood board, por exemplo. O mood board pode nos remeter a um pensamento juvenil de que há um painel para fotos e recortes. Mas o painel simples se torna um local de ideias e o jeito como ele é montado diz muito sobre o modo como as ideias foram concebidas. Então, o mood board, ele auxilia na criação de um painel semântico. Tá, professora, mas como é que eu inicio esse painel semântico? Eu tenho um conceito gerado. Ótimo. A partir do momento que eu gerei o conceito, eu preciso fazer uma coleta de dados. Eu preciso selecionar imagens para que essas imagens possam gerir ou ainda desenvolver esse painel que eu quero. Eu faço um arranjo dessas imagens e, por fim, eu reflito se há necessidade de eu buscar mais referências e mais imagens ou se somente essas imagens que eu busquei já são o suficiente para me gerar o painel semântico. Para isso, nós temos um passo a passo que nos auxiliam no desenvolvimento
desse painel semântico, que também é conhecido como mood board. O que diferencia um e o outro são alguns conceitos que os cientistas ou as pessoas que estudam isso dão para cada um deles, mas eles significam, no geral, a mesma coisa. Primeiro, nós devemos, então, realizar a coleta, que é o momento em que o profissional recapitula o banco pessoal para buscar novas referências, para buscar tendências, e aí ele faz uma eleição, que é a seleção dessas ideias e ele utiliza uma maior capacidade de visionar uma solução para o problema. No momento da conexão, ele faz realmente uma conexão com as referências escolhidas, onde o profissional conecta um direcionamento desejado. Aqui, ele verifica qual é a problemática que esse painel vai trazer. Então, se o cliente pediu lá, eu quero uma bacia que represente como é que a pipoca vai ficar dentro desse recipiente. Tá, então aqui eu já começo a criar uma conexão entre aquilo que eu tenho de imagens, aquilo que eu imaginei, com o que eu gostaria de construir. E aí eu começo a construir o meu painel semântico. Professora, então o painel nada mais é do que selecionar diferentes imagens para eu criar um impacto visual para o meu cliente, fazendo com que ele consiga enxergar o meu produto sob uma perspectiva diferente. É isso mesmo, tá? E aí nós temos, após a construção, o momento da expansão, que ela é facultativa, ela não é obrigatória. É o momento onde nós buscamos novas referências. Ou seja, eu não tenho aqui um banco legal, eu vou buscar uma tendência norte-americana, eu vou buscar uma tendência francesa, porque os clientes se relacionam com esse tipo de tendência. Enfim, eu começo a expandir os horizontes. E aí após terminar esse trabalho, eu apresento, porque esse é o momento em que o profissional compartilha a execução ou o mood board para os demais, para que eles possam discutir sobre tudo aquilo que foi pensado para a elaboração. Professora, mas será que eu preciso conhecer mesmo sobre painel semântico? O que isso pode me ajudar no dia a dia? Veja, né, aluno, se nós estivermos sendo solicitados para construir um fluxograma, nós podemos construir de diversas formas. Nós podemos considerar nesse fluxograma imagens diferenciadas para que a pessoa entenda como é que acontece o fluxo, para que a pessoa entenda o que acontece em cada um dos departamentos. Ou nós podemos simplesmente desenhar a lápis, fazer uma coisa super simples e fazer com que a pessoa entenda também. Então veja que a forma com que nós apresentamos as coisas para as pessoas facilita ou dificulta para que ela entenda ou não. Então, quanto maior a nossa facilidade, a nossa disposição de colocarmos cores, de colocarmos sensações, de colocar imagens, melhor para o entendimento, não somente nosso, como da outra pessoa, porque facilita visualmente falando todo o processo. Vamos ao quadro entendermos quais são as informações que nós devemos sempre nos preocupar em se tratando da construção do painel. Nós devemos pensar nos objetos, que são as coisas a qual interagimos no dia a dia, que elas auxiliam e muito nessa construção. Devemos pensar nas pessoas, ou seja, qual é a faixa etária, o sexo, a classe social, a cultura, a economia dessas pessoas, quais os hábitos, os costumes. E também no ambiente, quais são os melhores locais que eu posso frequentar que vão me auxiliar no desenvolvimento desse painel? Qual é o estilo ou até mesmo a decoração, as cores que são utilizadas? Porque nós devemos também pensar de que forma essas pessoas vão receber a nossa mensagem, né? Nós devemos pensar, bom, essa é a forma com que eu estou transmitindo algo a ela, mas será que ela está entendendo aquilo que eu estou transmitindo? Por exemplo, uma sensação de frescor, uma sensação de saciedade, será que ela está conseguindo enxergar nas imagens aquilo que eu estou querendo passar? Esse é um questionamento que nós sempre devemos fazer, tá certo? Este é o momento, então, que eu encerro este conceito por aqui. Criação de um painel conceitual e semântico. Professora, será que eu consigo, na prática, construir um painel conceitual e semântico? Eu confesso que professora Melina, quando eu fui elaborar essa situação problema, quando eu coloquei realmente todas as minhas ideias e toda a minha criatividade em cima dessa situação problema, eu consegui criar um painel semântico, tá certo? Então veja que não é algo extremamente difícil. O que nos cabe? Nos cabe entendermos qual é o objetivo, qual é a problemática, o que nós temos envolvido, o que seria legal nós prestarmos atenção para chamar a atenção do nosso cliente. Por que eu sempre falo isso? Porque juntos, independente da área que eu estou atuando, se na área de gestão, se na área técnica, se na área de manutenção,
em algum momento eu tenho algo para contribuir, principalmente se eu estou todo dia trabalhando com isso. Então é muito legal que eu tenha novas ideias, que eu também seja alguém com esses insights que sempre são solicitados muitas vezes pelo mercado de trabalho. Porque com isso eu consigo gerar o quê? Novas ideias, novas captações, novas experiências. E aí para o meu próximo trabalho ou até mesmo para um próximo departamento ou para o momento em que eu for solicitada, eu consigo trazer aquelas ideias que eu construí. E isso é muito bacana porque este é o momento, por exemplo, de nós usarmos e abusarmos da nossa criatividade. Vamos ao quadro entendermos qual é a nossa problemática. Nós temos o Adriano como principal protagonista e também a sua equipe, que foram contratados para criar um outdoor que divulgue um campeonato de skate do tipo vertical. Então a agência dele estava lá, bem tranquila, até que ele foi solicitado por um cliente a criar esse outdoor. O desafio da equipe é elaborar um painel conceitual semântico com uma proposta mood board, utilizando-se conceitos, ideias e fundamentos da criatividade. Então, nós sabemos que nós precisamos elaborar um outdoor, considerando as ideias do painel conceitual e semântico, com a proposta de utilizarmos imagens que nos remetem a uma facilidade de entendimento, a uma experiência bacana. Professor, o que vem a ser mood board? Nada mais é do que um painel de inspiração. É aquela imagem que a pessoa ou o cliente, quando ele olha, ele fala, bacana, eu quero experimentar isso aí. Trata-se, então, de um dispositivo que associa imagens, além de significados e sentidos. Mood board é, então, aquele momento em que o cliente se depara com o outdoor e fala, nossa, olha que bacana, me passou essa experiência. Se ele se deparar, por exemplo, com duas pessoas deitadas em um travesseiro com um cobertor ali super aconchegante, o que essa imagem está passando para ele? Conforto. Está passando realmente essa ideia de ser aconchegante. Então, assim que o cliente olha, ele fala, quero visitar essa empresa. Se ele estiver passando por esse outdoor e sentir que ele realmente precisa comprar um travesseiro ou um acolchoado, com certeza ele vai parar para ver o que está acontecendo. Então, essa é a ideia do mood board. Vamos ao quadro entendermos para que servem os mood boards. Para expressar emoções e sentimentos através da comunicação dos seus desenhos, formatos, objetos e ainda texturas. Tá, professora, se eu fosse convidada, juntamente com a equipe do Adriano, ou se eu fosse convidado para elaborar esse mood board ou esse painel, qual é o passo a passo que eu deveria considerar? Você poderia considerar, primeiramente, a coleta de imagens que você já conhece, que você já tem no seu computador, que você já tem no seu celular, ou ainda que você tem daquele seu amigo andando de skate. Ah, professora, por quê? Porque é um outdoor relacionado a esse tema que nos foi passado. Ah, verdade. O que mais que eu poderia pensar? Eu poderia pensar em coletar imagens que outras pessoas têm. Eu posso buscar essas imagens de diferentes referências. Isso que é bem bacana, bem legal, porque aí nós temos outras ideias, outros tipos de conexões que essas pessoas fizeram, e aí eu começo a entender como é que seria esse outdoor auxiliando o Adriano nessa demanda. Vamos ao quadro entendermos o segundo passo. O segundo passo seria a eleição das ideias. Bom, agora que eu já fiz a coleta, o que eu devo fazer? Eu devo selecionar as referências com uma maior capacidade de realmente resolver o problema. Ah, será que essa imagem está muito colorida? Será que essa imagem está muito grande? Será que essa imagem está apresentando muito, está deixando a pessoa muito exposta e de repente seria ruim? Tá, aí eu começo a fazer uma conexão. O que vem a ser a conexão? O profissional conecta um direcionamento desejado. Então, eu começo a ver se realmente tem a ver com os skates, se realmente traz a problemática exigida e eu começo a construir o meu painel. Eu pego lá a minha tela do computador, ou eu pego um papel sulfite, enfim, e começo a construir. Ah, será que isso ficaria legal aqui e isso aqui? Ah, e essa cor? Que cor que eu usaria aqui? Ah, será que eu colocaria alguma coisa que pudesse deixar mais fosco, mais translúcido? E aí eu realizo uma expansão de novos conceitos, novas cores e novas ideias, caso necessário, porque a etapa de expansão ela é facultativa. E aí, por fim, eu realizaria essa apresentação aos clientes do Adriano e diria, olha, esse foi o painel que eu construí. Se vai atingir ou não o objetivo desejado, somente no final que a gente consegue isso. Mas o que é bem bacana, o que é bem interessante? Nós captarmos o que o cliente quer e nós entendermos como é que isso vai funcionar e mais do que isso, termos a capacidade criativa
de captar as nossas referências, captar referências de diferentes lugares e aplicar isso. Ah, professora, parece fácil, né? Mas eu nunca criei um outdoor, nem imagino como é que seja. E você, professora, você criou? Sim, eu tentei criar o meu e eu trouxe o exemplo que eu criei para que vocês possam verificar. Então, pediram lá o outdoor com os skatistas na vertical. O que eu pensei, então? Pensei em algo combinado. Duas imagens combinadas, onde nós temos dois skatistas que não estão sendo expostos. E eu também trabalhei com a variação do branco e do preto, que eu achei que ficou bem bacana. Além disso, eu considerei também essas bordas com uma visualização mais translúcida, porque eu acho que ficou com um jogo bem radical. Eu achei que ficou com essa tendência. Não sei o que você achou, mas esse foi o formato em que eu, professora Melina, acabei criando o painel semântico. Mas pode ser que você tenha uma outra ideia e este é o momento da situação, problema, que eu gostaria de te convidar a também elaborar o seu. Então, elabore, faça, crie e, mais do que isso, abuse da criatividade, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a situação, problema por aqui. Chegou o nosso momento de interação na aula de hoje. Traga a sua contribuição, traga a sua dúvida, traga o seu questionamento, comente aquilo que já aconteceu com você. Ah, professora, eu já passei por um momento lá na empresa que eu trabalho, onde eu tive que trazer tal ideia para tal coisa que aconteceu. Comente, traga, contribua e eu retorno logo em breve. Bom, então como nós não tivemos nenhuma interação, eu gostaria de comentar a respeito de um episódio que eu vivenciei, né?
em que me foi solicitado o seguinte: ah, professora, você conhece a pessoa que tenha determinada técnica para indicar para a nossa empresa? E aí eu comecei a procurar, eu comecei a verificar, né, se essa pessoa tinha os conhecimentos técnicos exigidos para aquela vaga e tal. Não que eu participasse do processo seletivo nem nada, né, mas me foi solicitado se eu conhecia, e aí eu estava em busca desse profissional. Em determinado momento, eu percebi que só a técnica não ia ser o bastante, porque o empresário falava que a pessoa que essa nova pessoa substituiria uma pessoa que já estava na empresa e que não tinha um bom relacionamento com os funcionários e que, quando ela apontava os erros dos funcionários, ela era grossa, ela era estúpida e tal, e ela não utilizava nenhuma outra maneira de flexibilizar isso. Onde é que eu quero chegar? Se nós soubermos usar a criatividade, ela pode nos ajudar até mesmo nos momentos em que nós estamos nos relacionando. Nós podemos utilizar diversas linguagens verbais e não verbais que auxiliam esse processo e facilitam essa gestão de pessoas também. Então, fica a dica, né? Nem sempre o que é exigido é a técnica. Nem sempre o que querem de nós é que conheçamos determinada ferramenta ou determinada funcionalidade. Não só isso. Nós devemos também ser criativos em relação a novas soluções, novos comportamentos e ainda novas maneiras de nos relacionarmos. Este é o momento em que eu encerro a interação por aqui. Recapitulando todas as informações que nós vimos hoje e como uma forma de nós realmente resumirmos tudo aquilo que foi visto, eu te convido a irmos ao quadro para que nós possamos resgatar todos os conceitos, todos os fundamentos, todas as ideias que foram abordadas. Primeiramente, falamos sobre a técnica da tempestade de ideias, também conhecida como brainstorming, no meio empresarial, no meio da gestão, no meio administrativo, que é uma ferramenta muito bacana, que nos traz 5 diferentes tipos para ser abordada. Nós temos o reverse brainstorming, nós temos aquele brainstorming que é trabalhado de forma individual, o brainstorming que também é trabalhado de forma visual, aquele conceitual, enfim. Nós temos diversas formas de trabalharmos esse brainstorming. E o mais bacana é que, dependendo da problemática, dependendo do tema que for discutido, nós podemos trabalhar com diversas pessoas de diversos setores numa pluralidade de conceitos e ideias. E isso faz com que nós tenhamos soluções diversas, ideias diversas e muitas vezes aplicáveis até mesmo a curto prazo. Vimos também sobre a técnica de brainwriting, que é uma técnica que se associa ao brainstorming, elas se complementam, porém o brainwriting, ele é escrito. Ele é uma forma de nós trazermos ideias de maneira escrita mesmo. Isso faz com que, do mais tímido até a pessoa mais aberta, assim, elas possam trabalhar com essas técnicas. Por quê? Porque a ideia é que o brainwriting esteja relacionado ao método 635, onde nós temos 6 pessoas trabalhando em 3 ideias a cada 5 minutos, resultando em até 108 ideias em 30 minutos. Falamos também sobre a geração de conceitos, que se inicia com a ideia, onde essa ideia ela passa por um crivo entre viabilidade técnica, viabilidade financeira, se ela realmente é aplicável ou não, se todos os seus conceitos atendem uma determinada necessidade. Por quê? Para que eu possa gerar conceitos, eu preciso, obrigatoriamente, pensar em todas essas funcionalidades e esses objetivos. E mais do que isso, eu preciso pensar em quem são as pessoas que vão participar dessa geração de conceitos. Se eu tenho uma equipe multiprofissional, cada um vai defender o seu ponto, né? O cara do financeiro vai me dizer, olha, tá muito caro. A pessoa que está à frente do meu comercial, ela vai dizer, isso aí não vende. Ou, isso aí vende. A pessoa que está lá no meu dia a dia da produção vai me dizer, ah, eu conheço essa técnica, mas a partir daqui, a partir de tal momento, eu preciso de uma capacitação. Então, essa geração de conceitos me leva a entender que cada produto é único e que para cada um eu tenho que pensar sobre uma perspectiva diferente. Por fim, falamos sobre o painel conceitual e semântico, que ele nada mais é do que uma forma de nós entendermos como nós podemos, através de imagem, através de sensações, através de percepções, fazer com que as pessoas entendam qual é o propósito que nós queremos passar para elas. Então, assim, eu sempre costumo no final das aulas tentar interligar todos esses assuntos. Para que eu construa um painel, eu posso utilizar o brainstorming, eu posso utilizar o brainwriting,
Ou mais do que isso, eu posso utilizar um tipo de brainstorming. Ah, professora, se eu estou falando de painel, se eu estou falando de imagens, eu posso utilizar a tempestade de ideias com visualização, fazendo com que os meus colaboradores sintam aquela imagem que eu estou apresentando, veja aquela referência que eu estou apresentando e me diga qual foi a sensação que eles tiveram. Muito bacana, muito interessante. Ah, professora, eu preciso gerar um produto, eu preciso gerar um conceito, eu posso utilizar o brainwriting, eu posso utilizar 6 pessoas de departamentos diferentes para que eu possa verificar não somente qual a técnica que eles podem me auxiliar, mas também se eles seriam potenciais clientes, potenciais consumidores, com certeza, né? Então, eu acho que essa interdisciplinaridade entre os conceitos sempre deve existir. E mais do que isso, nós devemos considerar não somente o financeiro, porque às vezes a gente pensa, nossa, isso é muito caro, não, meu Deus do céu, para agora realmente não dá. Mas às vezes uma boa ideia, algo que realmente se aplica, que tem uma técnica, que tem um conhecimento por trás, que traz algo benéfico para a sociedade, não somente para um nicho de clientes, pode ser algo pensado, né? Como eu comentei, já na aula de hoje eu reforço, a diferença entre as pessoas criativas e as pessoas inovadoras é que as pessoas criativas somente são criativas muitas vezes, elas não levam para frente as ideias. Em contrapartida, as inovadoras implementam e ainda comercializam seus produtos e serviços, tá certo? Este é o momento então em que eu encerro a teleaula por aqui. Até a próxima!